E o sonho do Palmeiras de ser campeão mundial terminou nesse domingo com derrota por 1-0 para o Tigres do México. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vamos discutir se foi ou não um vexame o tropeço alviverde. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de passar as informações e impressões minhas a respeito da derrota por 1-0 do Palmeiras para o Tigres, quero pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Quero contar também que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Com o OneFootball você não perde absolutamente nada. Você baixa o OneFootball para qualquer celular e ele vai te informando ao longo do dia dos principais acontecimentos no mundo da bola. Indicando também o time do seu coração, o OneFootball capricha nas notícias e não deixa você perder absolutamente nada sobre o seu time. Para completar, com o OneFootball você também assiste de graça aos jogos do campeonato alemão e francês com absoluta exclusividade em território brasileiro. Curtiu, né? Então pega na descrição desse vídeo o link do OneFootball, tenho certeza que você vai curtir. Bora começar o vídeo repercutindo a derrota por 1-0 do Palmeiras contra o Tigres, gol do Gignac, sempre ele, centroavante de 35 anos de idade, super artilheiro que já foi pretendido por vários clubes brasileiros. Para começar, quero lembrar que qualquer eliminação numa semifinal de Mundial de Clubes no Brasil é sinônimo de tragédia, de fracasso. Pelo menos foi assim, por exemplo, com o Internacional em 2010, derrota para o Mazembe do Congo, e em 2013 para o Atlético Mineiro quando caiu diante do Raja Casablanca do Marrocos. Até hoje, gremistas e cruzeirenses não perdoam os torcedores colorados e atleticanos por causa desses dois tropeços. São vexames e ponto final. Não sou de fazer média com um clube nenhum, com torcida nenhuma. Outro dia mesmo contei uma história de bastidor que envolvia o Patrick de Paula, o fato dele estar meio mascaradinho, isso ter pegado mal dentro do elenco. O Palmeiras até desmentiu a informação, eu continuo garantindo que houve esse problema interno. Então só tô lembrando disso para dizer que não seria problema algum, se eu entendesse assim, vir aqui para dizer que foi um vexame, que o Palmeiras cair para um time mexicano seria um vexame. Mas se a gente fizer uma análise um pouquinho mais fria, mais distante, e também sob a ótica da parte financeira, dá para entender que não é um vexame, não é um fracasso ser eliminado pelo Tigres. O time mexicano tem tanta ou mais capacidade financeira do que o Palmeiras. Duvida? Separei alguns números que ajudam a entender isso. O Gignac, autor do gol, que garantiu o Tigres na final, possivelmente contra o Bayern de Munique, ganha 4 milhões de euros por temporada. Isso equivale a 25 milhões e 900 mil reais por ano. Se a gente dividir por 12 o número de meses do ano, a gente pode contar que o Gignac ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês. Sabe quantos jogadores do Palmeiras têm esse salário? Nenhum. O único que ganhava isso era o Dudu, que se mandou para o Al Duhail do Catar, time que inclusive foi eliminado na fase anterior. Só para lembrar que o Gignac, com esses 2 milhões e 100 mil reais, seria o atleta mais bem pago no futebol brasileiro. Esse posto é ocupado hoje pelo Gabigol, que ganha 1 milhão e 600 mil no Flamengo. Tem o Daniel Alves, que ganha 1,5 milhão de reais no São Paulo. Dos palmeirenses, aqueles que mais ganham faturam na casa de 1 milhão de reais por mês. Então, acho que soaria meio esquisito se eu viesse aqui para dizer que o time que eliminou o Palmeiras acabou determinando um grande vexame palmeirense, lembrando que tem um jogador que ganha muito mais do que os alviverdes. Mas tem outros dados que também corroboram com essa minha tese. Por exemplo, o Vargas, recém-contratado pelo Atlético Mineiro, atacante chileno, pertencia ao Tigres e por lá ganhava 1 milhão e 300 mil reais por mês. Rafael Carioca, que esteve para voltar algumas vezes para o Brasil nos últimos meses, não voltou porque fatura mais de 1 milhão de reais por mês no time mexicano. Por falar no Tigres, vale a lembrança de que o orçamento desse time mexicano é de 50 milhões de dólares. Isso equivale a mais ou menos 270 milhões de reais. Se a gente transferir para o número de meses, dá para contar que o Tigres desembolsa por mês 22 milhões e meio de reais. Isso não é apenas com a folha salarial, é óbvio. Se a gente está falando de orçamento, a gente está falando de custos, da capacidade que o Tigres tem de gastar por mês. 22 milhões e meio de reais, só a título de comparação, a folha do Palmeiras hoje gira na casa dos 14 milhões e meio de reais. O que eu quero contextualizar é que o Tigres hoje tem tanto mais capacidade financeira do que o Palmeiras. E ser eliminado por um time mexicano não é algo anormal, não é algo atípico. Pode ser frustrante, certamente vai ser motivo de memes. Os torcedores dos outros times vizinhos aqui estão soltando fogos, estão gritando para zoar os palmeirenses e vai ser assim por algum tempo. Mas
Acho que são momentos e situações diferentes. Ser eliminado pelo Raja Casablanca, ser eliminado pelo Mazembe e ser eliminado por um time como o Tigres, que já disputou a Libertadores da América e inclusive só foi parar na final, acabou perdendo para o River Plate. A história desse time mexicano também é uma história interessante. Era um time que brigava contra o rebaixamento, de pouquíssima relevância no futebol mexicano, até que em 1996 esse time foi comprado por uma empresa gigante de cimentos, a Cemex. A coisa não melhorou de forma rápida, não é que a partir dessa compra o Tigres passou a ser uma superpotência, mas algo aconteceu em 2009 e aí sim o Tigres se tornou uma potência do futebol mexicano. Em 2009 o Tuca Ferretti, brasileiro, que fez carreira por aqui como jogador com o Botafogo e se mandou para o México para terminar a carreira de atleta e depois, desde então, virou técnico. Quando o Tuca Ferreira foi contratado pelo Tigres, aí sim o time embalou. Tem até uma história relevante sobre o Tuca. O Tuca nunca foi demitido no futebol mexicano desde que virou técnico. Ele é tratado lá como uma lenda e transformou o Tigres na principal potência do país na última década, para ser mais preciso. Ele, por exemplo, ganhou 5 títulos mexicanos nesse período, de 2009 para cá. Ganhou uma Copa do México e acaba de ganhar a Liga dos Campeões da CONCACAF, que equivale à nossa Libertadores da América. Tudo isso só para contextualizar que o Palmeiras caiu diante de um poderoso time mexicano. Os mexicanos têm tanta ou mais capacidade financeira que a gente. Bora falar agora sobre o jogo e as consequências dessa derrota para o Palmeiras. Para começar, quero falar sobre dinheiro, é algo que eu gosto bastante. O Palmeiras, se fosse campeão mundial, poderia faturar até 40 milhões de reais, 32 milhões da FIFA, esse é o prêmio prometido ao campeão, além de 8 milhões de reais prometidos pela Crefisa. A Crefisa paga um bônus por título, por cada um dos títulos, e o título do Mundial valeria 8 milhões de reais. O torcedor palmeirense certamente projetou a possibilidade, ainda que com dificuldade, de vencendo o Bayern de Munique na grande final, acabar com a piada que tanto persegue os palmeirenses, essa história de que o time não tem mundial, até porque o palmeirense bate na tecla de que a Copa Rio de 1951 equivaleu ao mundial e todos os outros torcedores entendem que não. Se o Palmeiras fosse campeão em cima do Bayern, essa história acabaria. Vai ficar por um próximo ano, por uma próxima temporada. Mas, falando um pouquinho sobre o jogo. Só antes de falar sobre o jogo, quanto o Palmeiras ainda pode faturar mesmo sendo o terceiro ou quarto colocado. O Palmeiras disputa ainda o terceiro lugar com um derrotado, com o perdedor do confronto entre Bayern de Munique e Al Ahly do Egito, que se enfrentam nessa segunda-feira às 3 da tarde. Se o Palmeiras for o quarto colocado, vai embolsar 2 milhões de euros na casa dos 13 milhões de reais. Se ficar em terceiro, vencer a disputa do terceiro lugar, vai embolsar 2 milhões e meio de euros ou algo na casa de 16 milhões de reais. É algum dinheiro para um torneio que teve disputadas apenas 2 partidas. Para falar um pouquinho sobre o jogo, não gostei da atuação do Palmeiras. Assim como já não havia gostado da forma como o Palmeiras se comportou na final da Libertadores, em que venceu o Santos por 1-0 com gol aos 98, gol do Breno Lopes. Foi um Palmeiras que em poucos momentos teve o controle do jogo contra o Tigres do México. E quanto mais o tempo passava, mais os mexicanos se sentiam confortáveis. O Rafael Carioca era o dono do meio-campo do jogo, ele comandava as ações do time, encontrava o Gignac, encontrava o Gonzalez, muito bom jogador de velocidade, com um bom drible e tal. E a maior prova de que o Tigres foi melhor do que o Palmeiras durante quase todos os 90 minutos é que o principal nome do jogo foi o Everton, o goleiro palmeirense, que praticou pelo menos 2 grandes defesas. Praticou outras boas defesas, mas 2 foram espetaculares. Uma cabeçada que ele vai buscar com a mão direita e a outra cara a cara com o Gignac, que ele espalma com a mão esquerda. Palmeiras só melhorou, para mim, Palmeiras só foi produtivo nos minutos finais, já nos acréscimos, em que se lançou com tudo ao ataque e criou algumas oportunidades de gol. Luiz Adriano desperdiçou 2 chances, o Rony também teve uma, mas não foi um Palmeiras convincente, não foi um Palmeiras produtivo como a gente imaginava. O Everton, na entrevista pós-jogo, atribuiu a derrota a toda a dificuldade para a adaptação do fuso. O Palmeiras teve de viajar às pressas depois de ganhar a Libertadores, falou que os jogadores tiveram dificuldades em dormir durante a noite por causa do fuso, que muita gente só foi dormir depois do almoço e isso tudo atrapalhou a preparação. Não descarto essa possibilidade, mas dava para imaginar um Palmeiras mais aceso, um Palmeiras mais ligado. E aí, diante de tudo isso, dá para dizer que há sim uma decepção com o resultado. Eu imaginava que o Palmeiras chegaria à final contra o Bayern, e aí todo o favoritismo do mundo seria para o time alemão, mas o torcedor palmeirense vai ter de assistir à decisão do Mundial entre Tigres e possivelmente o Bayern de Munique.
Bom, pessoal, eram essas as informações e opiniões que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Mais tarde, depois da partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino, tem live aqui no canal do Nicola para você mandar suas perguntas, dúvidas, para que a gente possa colocar o papo em dia. Mas vou ficando por aqui, deixando um bom domingo para todo mundo. Beleza? Até lá, tchau, tchau!